Meus filhos, hoje celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. E a primeira questão que levantamos ao celebrar um santo é: quem ele era? Às vezes vemos só o externo. É um santo que escreveu pra caramba, porque tem mais de cento e não sei quantos livros. Com certeza alguém já ouviu falar de pelo menos um livro dele. Mais famoso talvez, Filoteia, o Tratado do Amor Divino, etc. As Glórias de Maria. Era um bispo. Ok. Foi fundador dos Redentoristas. Ok. Mas não é só isso. Às vezes a gente fica tão no externo na vida de um santo e não deixa assim que aquilo nos toque. Quando cheguei aqui, já vi que o pessoal já tinha começado a pegar o jeito do Padre Eduardo. Por que o Padre Eduardo gosta não de usar a liturgia geral, mas a própria do santo? Porque fala. Porque as leituras escolhidas falam da sua vida. E que vida é essa? A vida de um jovem nobre, rico, de uma família abastada. Um jovem que era extremamente inteligente, com 16 anos, era doutor em direito canônico e civil. Alguns com 30 não conseguem nem terminar a faculdade de direito, mas ele já era doutor. Com poucos anos já se tornava famoso. Era caridoso, atendia a todos, mas não queria se envolver com questões do Estado. Atendia os ricos, atendia os pobres, mas dava primazia aos pobres. A princípio, vendo, nossa, é alguém que é reto, né? Teve uma excepcional educação dada pelo seu pai, teve uma boa educação cristã dada por sua mãe, que se preocupava diante disso. Mas aí cabe o questionamento. E o que Deus queria? Nem sempre entendemos a vontade de Deus. Mas às vezes Deus nos força. Porque Deus sabe as nossas capacidades e sabe para o que nós fomos feitos. E às vezes Ele tem que utilizar das coisas para despertar em nós aquilo que quer que nós sejamos. E Ele se utiliza da miséria humana. De modo particular para Santo Afonso. Já renomado, imagine alguém com 10 anos de carreira. Quando pensamos talvez rapidamente nos nossos dias, talvez tenha chegado a gerente se o cara foi bom. Que até começar, né? Bom, ele já era extremamente renomado e conhecido. No ramo da advocacia, tendo tantos, ele já era grande. Ele cai em um caso. E neste caso, trabalhando, se empenhando, como sempre, há interferências. E diante destas interferências, ele perde. E isso o frustra. O quanto uma frustração pode ser valiosa. Porque a gente tem que dar este valor. Ver aquilo que a primeira leitura apresenta. A lei se tornava impossível de ser cumprida por causa da carne.
Por causa da degeneração de tantos, não se cumpria mais a lei, não se buscava mais a vontade de Deus. Que ouvimos ao final do Evangelho, não cumpre-se, não se busca uma retidão. Mas Deus se utilizou disso diante dos outros, para que o jovem Afonso visse o que Deus queria dele. Ele vê, é muito pouco. Para alguns talvez seja muito. Ser um advogado renomado, ter títulos, fama, prestígio, riquezas. Tudo isso ele tinha. Mas perdendo e vendo a degeneração do mundo, ver que tinha muito para o mundo, ele cai em si e percebe: é pouco. Atender aos pobres, ainda assim é pouco. Atender e ir a todos é pouco. É necessário mais. E o que mais? Santo Afonso, então, decide largar tudo. Ele diz que entrará e será religioso. Seu pai, de imediato, se contrapõe. Como muitos de hoje, mas também ao longo da história. Santo Afonso só tem uma atitude. Estou aqui toda a sua riqueza. Não quero. Os títulos e honras, está aqui. Rejeito. É nome que eu fique sem. É riquezas, bens. Entrego tudo. E diante disso, de seu pai ver que ele abdicava de tudo, entende. Opor-se à vontade de Deus, ficar neste cabo de guerra, era a certeza de perder. E aceita. Seu filho então vai, faz os estudos em teologia, forma-se, e depois é ordenado, aos 30 anos, sacerdote. Soube verdadeiramente fazer a vontade do Senhor. E o que fazia a partir de então? Empenhava-se, não em causas, pegando casos para defender, mas defendia aquilo que era essencial, a alma, levando tantos a Deus. E se Deus lhe deu como bens uma proeminente inteligência, uma retórica impecável, aí ele fala: de graça me destes, de graça eu entrego. Não esconderei os meus tesouros. Ao contrário, os porei a serviço para lucrar mais diante daquilo que Deus pede. Almas a Deus. Então ele se empenha nas pregações, em retiros, em anúncios, prega em todas as partes, ao sul da Itália, e vai assim fazendo missões, retiros, sempre mais profundos, para levar mais a Deus. E diante disso, é necessário algo. E que algo é esse? Um empenho e algo mais que possa propagar e levar mais para Deus. E ele vê diante disso a necessidade de reunir alguns para que possam crescer. Funda assim a Congregação do Santíssimo Redentor, ou dos Padres Redentoristas, que tem
como foco o anúncio. E como característica, a confissão. Para poder levar tantos à graça, à união com o Senhor, serem não meros juízes que condenam, mas ao contrário, aqueles que levam a tantos que apresentam-se por culpados ao retorno à graça e o perdão. Ele viu a degeneração de tantos e tantos, e aquilo que mais lhe instiga é a moral. Por isso tem este grande patrono dos teólogos morais, porque se dedicou a isso, a formação moral dos seus e de tantos outros, que não é mero rigorismo, mas ao contrário, é o saber viver, é o saber corresponder, como vimos no Evangelho, corresponder àquilo que Deus quer, viver a lei, não pela lei fria, não o fazer isso ou aquilo, mas o ser movido por Deus, o estar em unidade com Ele, o corresponder à graça. E assim, mostrou esta correspondência diante da obediência. Obediência a Deus, que lhe fala pela igreja. É chamado pelo Romano Pontífice a ser bispo da Diocese de Santa Águeda de Rodos. E vai. E aceita. Aceita aquilo que Deus quer. Ali permanece por 13 anos, com empenho. Mas tinha ele uma doença. Por isso que tantas vezes o vemos em suas imagens com idade avançada e meio contorcido. Ele tinha uma doença, artrose, que ia definhando, mas aceitou. Se retira, vai, retorna ao convento, já meio cego, e ali se empenha em continuar as suas obras, que são tantas, mais de 100. Obras que são luzeiros para os seus filhos, os redentoristas, luzeiros para nós que com ele aprendemos, não meramente o rigorismo da moral, mas a viver, a saber o que Deus quer e colocar verdadeiramente em prática. Ser verdadeiramente aquilo que Deus nos pede, assim como ele foi, sal da terra e luz do mundo. Ele não se escondeu, não guardou o que tinha, não foi mera luz debaixo da mesa. Ao contrário, foi um farol que iluminou a tantos. E ele nos chama hoje a não sermos um sal sem gosto, uma luz escondida, mas ao contrário, sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. Ele nos chama a refletir na nossa vida. Será que eu me deixo tocar pelo Senhor e por vezes frustrar para ver quem eu sou? Para ver quem Deus quer que eu seja? Para saber corresponder e por vezes me deixar perder diante deste cabo de guerra que o Senhor nos coloca. Perder para Deus é sempre o melhor, porque somos aquilo que Deus quer que sejamos. Sabendo ser aquilo que Deus quer também diante das nossas habilidades e aprender a não escondê-las, mas pôr a serviço. Aprender a ser verdadeiramente sal. Sal que dá gosto. Gosto não nosso,
insosso, mas o rosto de Deus. Sabendo anunciá-lo, sabendo nos deixar conformar a Ele, sendo luz, que não fica escondendo se eu consigo fazer isso, se eu tenho habilidade de fazer aquilo, mas ao contrário, apresentando e ajudando, sem maquinações, mas na simplicidade da correspondência ao que o Deus nos pede. Que possamos, a exemplo de Santo Afonso, assim o ser, e corresponder assim àquilo que Deus nos pede. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.